é meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Nesses tempos de lutas no Brasil, de desordem financeira, econômica, de apertos, a gente tem que fazer duas coisas, né? Porque vai piorar cada dia mais. Estou achando até bom para a igreja, principalmente a igreja brasileira, porque aí a gente ora mais, né? Então vai puxar você para a oração, porque o que vai sustentar a gente é a oração, porque salário não vai aumentar, o emprego vai diminuir, então as coisas vão piorar. Então a primeira coisa a fazer é orar e confiar em Deus, né? Porque a nossa confiança não está no que vemos. E segunda coisa, administrar o pouco, porque vai ter que cortar um punhado de trem, a gente tem que ter responsabilidade. E na igreja a gente vai continuar crendo. Não vai mudar nada, só vamos diminuir o ritmo, talvez, de muitas coisas. E mesmo diminuindo o ritmo, na Cirlei, nós já começamos essa semana a limpar em volta da cozinha, furar os buracos e tal, e eu estou confiando que nós vamos dar um arranque muito bom nesse tempo de crise, porque a igreja, ela não é uma empresa. A igreja é uma empresa, tem que ter boa administração, não é? Mas ela não vive só de boa administração. Boa administração faz parte, mas a oração e a fé é que faz a gente decolar e crer. E Deus não abandonou, não vai abandonar nunca, até a gente morrer. A gente vai comer, beber, vestir, uns mais, outros menos, né? Mas vai, não é verdade? Então nós vamos agradecer a Deus esse privilégio de sermos sustentados pelo Senhor e não pelo dinheiro, pelo mamon. Presta atenção, toda vez que você usar dinheiro, você pensa em mamon, que é o Deus do dinheiro, é o príncipe das trevas ligado a ouro, a prata, dinheiro, a bens, essas coisas assim. Não podeis servir a Deus e ao diabo e a mamon. Ou você vai agradar um e desagradar o outro, ou desagradar um e agradar o outro. Quem que você quer agradar? Deus, né? Então exerça a fé, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado pelo sustento do dia a dia, pelo sustento do mês. E eu te peço em nome de Jesus que todos nós que estamos aqui e essa igreja aprenda a depender do Senhor, administrar bem o que tem, pouco ou muito, e que o Senhor é o sustentador, é o guardador, é o orientador, é o dono. Por isso nós te damos graças, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero dar boas-vindas a todos. O nosso visitante Lúcio e Márcio, né? O Saulinho vai apresentar ele agora. Vem cá, Saulinho, por favor. Márcio, vem aqui, por favor. Há 29 anos atrás, em Sorocaba, um jovem orava ao Senhor assim: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Só tem que esse jovem era bem sucedido. Eu trabalhava num banco, e há 29 anos atrás trabalhar no banco, você sabe disso, era um conceito de sucesso para a sociedade. Tinha um cargo de confiança, ganhava seus 10 salários, e deixava tudo em obediência a Deus, ia para uma roça praticamente, como era na época, em Contagem, para ser missionário. Esse é o Márcio Batista, que está conosco desde terça-feira. A esposa do Márcio, ela foi a primeira pessoa que me liderou diretamente em missões, né? Eu era muito novo na época, tinha 18 anos, muito imaturo. Eu era tão novo e imaturo que as pessoas me olhavam assim, ó. Isso talvez você nem acredita, né? Mas é verdade. E achava que não ia dar em
Em nada, em nada, em nada mesmo. Uma época que tinha muitas pessoas no Jocum, então eu sumia lá. E já ouvia de missionário, não, menino, volta para casa, volta lá para o seu pai, você não vai dar em nada e tudo. E a esposa dele, que foi o ministério que eu me filiei assim que eu fiz a minha escola, foi uma das pessoas que mais me ajudou no início. Eu tenho uma memória muito boa, da Heloísa, que ela liderava a ETED, a escola que eu fui ser obreiro, depois de ter feito a minha. E foi uma pessoa que, em poucos momentos, que era uma pessoa reservada, bem na dela e tinha muitas responsabilidades, mas que em poucos momentos semeou no meu coração e na minha vida, assim, credibilidade. Tipo, olhou para um moleque de 18 anos, magrinho, e aparentemente, rotulamente, assim, o rótulo, não vai dar em nada. Ela, não, vai dar alguma coisa assim. E me afirmava muito. Então foi um tempo muito bom. Foi os meus dois primeiros anos a Jocum, E hoje, Márcio e Heloísa, eles são um casal que nós temos em Jocum, um conceito recente agora, que são os anciãos, São os casais, são pessoas que estão em Jocum há mais de 20 anos e que de alguma maneira eles têm uma influência muito, muito forte na geração que está chegando, O Márcio ele tem um chamado muito interessante, fundamental e indispensável para alcançar as nações: a administração. Deus o chamou e o capacita para falar sobre dinheiro, sobre gestão, sobre cuidar bem das coisas. Ele tem prazer em números e contabilidade. Então ele veio na terça-feira, ficou conosco terça, quarta, está aqui hoje, vai embora amanhã cedo, para nos ajudar com o Jocum Cerrado, dando um treinamento intensivo sobre administração de base. Foi um tempo maravilhoso, tem sido um tempo maravilhoso, além de um grande parceiro, Tudo super agradável. Hoje à tarde nós tivemos um tempo assim que no meu coração estava assim, nossa, eu queria que a igreja inteira estivesse sentada aqui ouvindo o que eu estou ouvindo. Nós aprendemos literalmente sobre dinheiro, Bíblia, o dinheiro. E ele deu um ensinamento para nós, um treinamento sobre dinheiro, sobre mamon, sobre reino, sobre princípios. Foi fantástico. E hoje o que nós temos de missões no Brasil, temos de Jocum de uma maneira específica, tem muito a mão e a obediência de Márcio e de Heloísa, que eu espero que um dia vocês conheçam. Vou trazer eles dois aqui novamente, que é um casal muito, muito abençoado. E hoje ele vai trazer a palavra para nós. Então abra seu coração para que Deus possa falar profundamente na sua vida. Tá bom? Feche seus olhos, deixa eu orar pelo Márcio aqui. Senhor, obrigado, Pai, porque obedecer é melhor do que qualquer sacrifício. E um dia Márcio obedeceu, Heloísa também obedeceu, e hoje eles são uma família em missões com um peso do reino, um peso assim positivo de influência, Pai, de ensino, de autoridade, porque vivem o que pregam. Obrigado por isso. Obrigado pela disposição desse homem que está aqui conosco, que está começando agora, a gente que está vindo do zero sobre começar uma base, uma comunidade, treinar missionários. Obrigado pela disponibilidade dele de vir aqui compartilhar, Deus, o que ele tem vivido nesses quase 30 anos em missões, nos ensinando tão generosamente sobre finanças, sobre administração, sobre dinheiro, sobre o reino de Deus. Eu oro que o Senhor use profundamente nessa noite para falar aos nossos corações, que o Senhor abençoe a Heloísa, também onde ela estiver agora, a Sofia, o Jonatas, seus filhos, e que essa família possa sempre ser visitada por revelações do Senhor e continuar em obediência assim. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Paz seja com todos. É um prazer estar aqui com vocês, muito mesmo, vendo o nascimento de uma nova unidade da Jocum, que presenciando, vivendo, passando esses primeiros dias com eles. Isso realmente é muito bom. Eu queria lembrar um pouquinho do que o pastor Alain falou agora há pouco aqui a respeito da situação que nós estamos passando, Nós estamos passando por uma situação de crise, a perspectiva parece que está diminuindo, parece que está tudo meio nebuloso, e isso, ele até lembrou
E isso, num ponto, para a igreja, acaba sendo um filtro para a igreja, acaba sendo um fator de motivação para a igreja, orar mais, botar o joelho no chão mesmo e fazer valer mesmo o poder de Deus através das nossas vidas. Você sabe que é nos piores momentos assim, sociais ou econômicos, ou mesmo de perseguição, que a igreja mais cresce. Então, pode esperar, vai crescer o negócio aqui. Só que nem todos pensam assim, né? As pessoas ficam desiludidas, as pessoas começam a criticar todo mundo, começam a criticar o governo, mesmo quem votou no governo começa a criticar o governo, e sempre procurando um bode expiatório, né, para lançar a culpa da situação que nós estamos. Então as pessoas ficam amarguradas, ficam frustradas, ficam deprimidas até mesmo. Tem situações que as pessoas até suicidam, por incrível que pareça. Eu acho que não é suficiente ainda para acontecer isso, mas nós já vimos outros caos econômicos aí ao redor do mundo em que as pessoas suicidam. A pessoa ela não tem ousadia, ela não tem mais habilidade para encarar o desafio que tem pela frente, então é melhor tirar a vida. Espero que a gente não chegue nesse ponto. Mas nessa situação também, a alegria de muitas pessoas vai embora, as pessoas ficam tristes, amarguradas, e lá se vai a alegria da pessoa. Eu queria ler um texto com vocês aqui, que está no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Versículo bem curtinho. Todos acharam? Amém? Aqui diz o seguinte: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. É interessante que quando Paulo escreveu isso aqui, ele estava preso. Paulo não estava na condição nossa com direito de ir e vir, com direito de entrar numa igreja, assistir um culto, com direito de presenciar as belezas que nós temos. Paulo estava preso, Paulo já estava condenado, Paulo já estava numa situação difícil e não estava apenas preso, né? Estava passando todo tipo de indignidade, todo tipo de inconformidades. Paulo tinha tudo naquele momento para ser uma pessoa inconformada, para ser uma pessoa murmuradora, para ser uma pessoa lastimadora, para ser uma pessoa inimiga do mundo, inimiga de tudo que estava acontecendo. No entanto, Paulo traz essa mensagem: alegrai-vos sempre no Senhor. E eu gosto também dessa, acho que é proposição, sempre, advérbio, né? Sempre, ou seja, em toda e qualquer circunstância, alegrai-vos. Com dinheiro ou sem dinheiro, alegrai-vos. Com crise ou sem crise, alegrai-vos. Com governo que tal, sem governo, com outro governo, alegrai-vos. Em toda e qualquer circunstância. Porém, o mundo não entende esse tipo de alegria. A gente fala desse tipo de alegria e para o mundo eles acham uma coisa absurda. Porque alegria para o mundo, felicidade para o mundo, é você ter saúde, você ter um bom emprego, você ter dinheiro, seus filhos estão bem dirigidos já. Isso é sinônimo de felicidade, isso é sinônimo de alegria para o povo que não conhece a Deus. E até mesmo para muitos que conhecem a Deus. E é legal, e é bonito mesmo isso. É gostoso você desejar felicidades para o outro. Chega em aniversário, quando nós fazemos aniversário, ou em passagem de ano, a gente deseja isso, né? Faz aqueles votos, né? Feliz Natal, Feliz Ano Novo, tudo aqueles votos de felicidade. Isso é bonito, mas na prática nem sempre funciona tão bem quanto o desejo do nosso coração. Então a gente passa situações difíceis, e todo mundo passa situação difícil, viu gente? Se você não está passando ainda, pode crer que você vai passar. Muita situação difícil, muita luta, muito desafio. Em qualquer área que você atue, vai ter os momentos de luta. Vai ter os momentos que você vai ter que administrar a sua vida em tempo de crise. Lembrando de novo o que o pastor Alain falou agora há pouco aqui. É nos tempos de crise que a gente se desenvolve mais.
que nós crescemos. Mas o mundo não conhece isso. Então o que o mundo conhece? O mundo conhece uma alegria circunstancial, uma alegria que está vinculada ao que está acontecendo ao redor, uma alegria que está vinculada às circunstâncias. Então, se ele está com um bom emprego, ele é uma pessoa feliz. Se ele tem saúde, ele é uma pessoa feliz. Se ele é uma pessoa amável e amada também, ele é uma pessoa feliz. Mas como nós sabemos, nem sempre as coisas são desse jeito. Então, quando começam os problemas, essa felicidade vai embora. E será que é isso que Deus deseja para nós? Que essa felicidade seja uma felicidade passageira? Que essa alegria seja uma alegria passageira? Não é mesmo, de jeito nenhum. Porque a verdadeira alegria é uma alegria que vem de Deus, é aquela alegria fruto do Espírito. Ela não está condicionada às circunstâncias, mas é uma alegria real. Com dinheiro, sem dinheiro, você vai ter uma alegria. É claro que você vai sentir a ausência do dinheiro, você vai ter lutas, com certeza, mas você não perde aquela perspectiva de vitória, você não perde aquela perspectiva de um Deus grande, você não perde aquela perspectiva de que Deus é um Deus provedor, é um Deus que nos ama, é um Deus que sempre quer dar o melhor para nós. Nós não perdemos isso quando nós estamos com Deus, quando nós estamos com Jesus, quando nós estamos no poder do Espírito Santo. Mesma coisa de Paulo. Eu sei que Paulo sofreu muito, infinitamente mais do que qualquer um de nós aqui possa estar sofrendo. Paulo sofreu muito. E oxalá nós possamos falar isso também nos nossos momentos de crise, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. Né? Vou viver em alegria, porque é isso que Deus deseja para nós. Porque o Senhor está comigo em toda e qualquer circunstância. Porque Deus é comigo. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós costumamos nos esquecer disso, dessas promessas de Deus. Nós lembramos dessas promessas no tempo bom, mas no momento de crise, quando nós mais precisamos lembrar dessas promessas, nós esquecemos dessas promessas e a gente entra em desespero, a gente entra em ansiedade, a gente entra mesmo. Por isso que muita gente desvia. Eu vi uma estatística outro dia, nós temos 42 milhões de crentes no Brasil hoje, de evangélicos. O censo de 2012 mostrou isso. E nós temos 40 milhões de pessoas desviadas no Brasil. 40 milhões de desviados. Pessoas que já ouviram o Evangelho, que já aceitaram Jesus como Salvador, que já frequentaram uma igreja e hoje estão no mundo de novo. Por quê? Muitas razões existem, mas uma delas, com certeza, eles não suportaram os momentos difíceis da vida. O momento que eles mais precisavam chegar nos pés de Jesus foi o momento que eles viraram as costas para Jesus. O momento que eles mais deveriam exercer fé na vida deles foi o momento que eles realmente desistiram e jogaram a toalha mesmo. Desistiram de tudo mesmo que tinham. Então a verdadeira alegria é uma alegria, é o fruto do Espírito, aquela alegria que não desvanece, aquela alegria que não vai embora, aquela alegria que permanece, aquela alegria que cresce dentro da gente. E só quem está mesmo no mover do Espírito Santo consegue, no momento de crise, encontrar esse tipo de alegria. E esse mover do Espírito Santo está disponível para todos nós. Deus nos escolheu alguns para viver isso. Você sabe qual a diferença de Paulo e você? Sabe qual a diferença? Nenhuma. Absolutamente nenhuma. Sabe? E a gente vai. Então, essa verdadeira alegria também nos leva a renunciar a certas coisas. O Saulo falou agora há pouco aqui do meu testemunho de renúncia, de tudo que eu era. E eu sei que todos nós renunciamos coisas na nossa vida em favor do Evangelho, em favor de uma vida espiritual. Quantas vezes você tem que renunciar um jogo de futebol, no final do campeonato, seu time favorito está lá, você quer torcer para ele, mas você renuncia aquilo para vir para a igreja. Aí a gente fala, mas isso é tão pouco, renunciar a um jogo é tão fácil. Depende.
Cada pessoa tem aquilo que você sabe que é fácil, o que é difícil de renunciar. Tem pessoas que não renunciam um jogo de futebol assim, mas cada um sabe aquilo que é fácil e aquilo que é difícil de renunciar. Mas em Mateus 13:44, eu quero ler outra passagem aqui. O qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Versículo 45. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vai, vende tudo o que possui e compra aquela pérola. Aqui está falando de valores, está falando daquilo que é importante, está falando daquilo que nós damos valor. E o que é mais valoroso para nós? Nem sempre Jesus parece ocupar um lugar de destaque na nossa vida. Nem sempre Jesus ocupa a primazia aqui no nosso coração. É tão fácil a gente trocar Jesus por outras coisas. É tão fácil a gente trocar Jesus por determinados prazeres, determinadas tentações, enfim, cada um sabe o seu ponto vulnerável, né? Nós temos os nossos pontos vulneráveis e às vezes é tão fácil deixar Jesus de lado e nos rendermos aos prazeres que se tornam vulneráveis na nossa vida. Mas aqui fala de alguém que ele entendeu o que era precioso, ele estava buscando alguma coisa preciosa, e esse homem aqui, um tesouro oculto. E quando ele descobriu um tesouro oculto lá num terreno, ele foi e vendeu tudo o que ele tinha. Nada daquilo se tornou mais importante para ele. Ele tinha uma prioridade, ele tinha alguma coisa que ele estabeleceu como importante, como prioridade na vida dele. Vendeu tudo e comprou aquele campo. Mesma coisa o caçador de pérolas aqui. Ele encontrou uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquela pérola. Esses personagens citados aqui, eles sabiam o que era importante na vida deles. Não só sabiam, mas eles mostraram na prática aquilo que era importante. E será que nós sabemos o que é importante? Às vezes a gente até sabe, né? Mas será que nós realmente trocamos o nosso sistema de valores por aquilo que realmente é importante? E isso depende da nossa alegria também, porque veja bem, nesses dois personagens aqui, a Bíblia fala que transbordante de alegria, ele vendeu tudo que tinha, ou seja, a pessoa se desfez de tudo que ele tinha. Ele deu o carro, ele deu o terreno, ele deu a casa, ele deu a conta bancária, ele deu tudo, mas ele fez aquilo com alegria, porque ele encontrou o tesouro que ele estava procurando. Nosso maior tesouro que existe é Jesus. Isso é uma ótima pregação, inclusive, quando a gente vai evangelizar mesmo. Mas esse homem encontrou Jesus, encontrou aquele tesouro e ele se desfez de tudo que é supérfluo. Mas nem sempre nós precisamos desfazer das coisas. Nem sempre você precisa vender suas coisas para seguir Jesus. Mas nós temos que colocar Ele como primazia no nosso coração. Temos que colocar Ele como prioridade na nossa vida. Temos que dar a Jesus a nossa vida. Permitir que Jesus dirija a nossa vida. Porque uma coisa é nós dirigirmos a nossa vida, outra coisa é Jesus dirigir a nossa vida. Nós cantamos agora há pouco que também, qual foi o cântico? O meu trabalho é confiar em Ti, descansar em Ti. E às vezes nos momentos que nós estamos em apuro, nós tentamos resolver as coisas com as forças do nosso braço, com a nossa própria inteligência, e nem sempre isso funciona. Nesse que é o momento de nós chegarmos mesmo diante de Jesus. Eu quero ler outro texto também com vocês, que está no livro de João, capítulo 15.
Eu gosto muito desse capítulo 15 de João, porque ele repete muito um verbo aqui. Que diz o seguinte: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vamos parar um pouquinho. Isso aqui é uma verdadeira simbiose, assim, né? Em botânica a gente vê isso, enxertos, essas coisas, onde você pega uma planta, enxerta em outra planta, e ela passa a ser uma planta só. Então, aquele ramo foi enxertado no tronco principal, e ele não apenas foi enxertado, mas ele passou a fazer parte também da seiva que passa, ou seja, todo alimento que a árvore original recebia, aquele ramo que foi enxertado também passa a receber também. Então, esse permanecer é uma coisa muito mais do que ficar junto, é uma coisa mesmo de sincronismo, é uma coisa mesmo de misturar, de se tornar uma só carne, de se tornar mesmo uma só essência. Continua aqui, versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não estiver na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Essa é uma verdade tão profunda. Sem mim nada podeis fazer. É um princípio tão profundo que nós nos esquecemos dele às vezes. Nós tentamos fazer as coisas com a nossa habilidade, tentamos fazer as coisas com a nossa inteligência, mas tem momentos que a nossa habilidade acaba. Nós somos limitados. Às vezes as demandas ao nosso redor são muito maiores do que os recursos que nós temos. Às vezes o que você está precisando para a sua saúde é muito mais do que o recurso que você tem. A habilidade que eu estou precisando para resolver determinados problemas está bem aquém daquilo que eu preciso. Então é nessa hora que nós temos que nos chegar até Jesus, né? Sem mim nada podeis fazer. Eu gosto dessas palavras absolutas da Bíblia. Tudo, nada. Você sabe o que quer dizer nada? O que quer dizer nada? Nada é nada. É 100% nada. Não existe meio nada. Nada é nada, 100%. Então, nada podeis fazer. Não tente fazer qualquer coisa sem a presença de Jesus, sem a orientação de Deus, sem a direção do Espírito Santo. Você pode até ter sucesso pela misericórdia de Deus, mas é possível que você não tenha também. Versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Olha que promessa, gente. Quem gosta de pedir as coisas para Deus aí? Todo mundo gosta, peça mesmo. Nada tendes porque não pediste, está lá escrito no livro de Tiago. Então peça. E por que você pede e não recebe? Tem vários fatores, né? Mas às vezes Deus não nos dá aquilo que nós pedimos, porque vai fazer mal para nós. Às vezes nós achamos que determinada coisa é o melhor para a gente, mas Deus sabe que aquilo vai ser nocivo para a sua vida, então Deus não dá. E nós nos rebelamos, batemos as pernas, ficamos com birra, com biquinho contra Deus, e fazemos toda aquela ruaça, tudo contra Deus, e não adianta nada. Porém, se nós permanecermos em Deus, nós vamos saber também o que nós podemos pedir e o que não podemos pedir. Você pode falar, então, se eu permanecer em Deus, como diz aqui, eu vou pedir o que quiser. Eu vou pedir um iate, então. Eu vou pedir um iate. Eu vou pedir aí um aviãozinho para mim, um jatinho. Será que ele vai dar?
olha, se você permanecer em Deus do jeito que está escrito aqui mesmo, você vai saber o limite que você vai pedir para Deus. Não porque Deus tem algum limite do que possa dar, mas um limite do que você pode receber. Nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Assim como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permaneceis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Vocês contarem quantas vezes apareceu o verbo permanecer aí? Eu li 11 versículos. Tem 11 vezes o verbo permanecer. Um para cada versículo. Quando uma coisa repete muito na Bíblia, pode saber que Deus está enfatizando aquilo para nós aprendermos bastante. E permanecer não é simplesmente fazer uma visita. Permanecer é estar junto, constantemente, é não sair mais de perto, é você entrar nessa sincronia com Deus, e independente de tudo que aconteça na sua vida, você está sincronizado com Deus, você está sincronizado com o Espírito Santo, nada, absolutamente nada pode quebrar essa sincronia, essa comunhão com o nosso Deus eterno. E no versículo 11, vou repetir aqui: tenho-vos dito essas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Algumas Bíblias falam alegria, e nós vemos novamente aqui a alegria do Senhor, para que a alegria do Senhor esteja com você, e para que a sua alegria seja completa. Será que Deus se preocupa com a nossa alegria, com a nossa felicidade? O que vocês acham? Deus se preocupa com que você seja uma pessoa alegre, feliz? Com certeza Deus se preocupa com isso. Está escrito aqui, para que o vosso gozo seja completo. Não seja um gozo pela metade, não seja uma alegria circunstancial, passageira, mas uma alegria permanente. Tem outro versículo na Bíblia também, não anotei aqui, mas estou lembrando aqui. O gozo do Senhor é a nossa força, a alegria do Senhor é a nossa força. Veja, por exemplo, deixa eu falar um pouquinho sobre esse versículo. A alegria do Senhor é a nossa força. Cada vez que você faz alguma coisa que Deus te pediu, Ele fica satisfeito. Cada vez que um pai pede alguma coisa para um filho e o filho faz, o pai fica satisfeito. O pai fica orgulhoso. Ah, meu filho já... O pai fica orgulhoso, então o pai fica feliz. Deus é o nosso Pai, Deus fica feliz também quando nós obedecemos a Ele. E sabe o que acontece com essa alegria de Deus? Ela se transforma em força na nossa vida, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então, cada vez que você faz alguma coisa que alegra o coração de Deus, essa alegria do coração, ela volta para você com força, ela volta para você assim traduzida em força, e com mais força ainda que você tem, você vai produzir mais ainda, e você vai alegrar mais ainda o coração de Deus, e essa alegria duplicada do coração de Deus vai retornar para você com uma força duplicada, e você vai alegrar mais o coração de Deus, agora triplicada, e é um ciclo. Cada vez que nós realmente alegramos o coração de Deus, aquilo retorna como força na nossa vida. E nós precisamos dessa força. E a alegria do Senhor é a nossa força. Então, como é bom ouvir de Deus, bom e fiel servo. Entra no gozo do teu Senhor, entra na alegria do teu Senhor. Mau e negligente servo, ninguém gosta de ouvir isso, mas nós gostamos de ouvir elogios. É parte do nosso ser gostar de ouvir elogios. E quando nós recebemos elogios direto de Deus, aquilo é melhor ainda. Alguém já sentiu sendo elogiado por Deus aqui? Eu já senti várias vezes. Senti que Deus está feliz comigo. Senti que Deus está alegre comigo.
quando você faz alguma coisa assim, aquilo que Deus pediu para você, aquilo vem um sentido de realização na nossa vida, aquilo vem uma alegria na nossa vida, tão forte, tão grande, que é aquilo que eu falei para você, vira cíclico. Você torna Deus alegre, aquilo volta em mais força para você, e aquilo vai ficando uma roda sem fim, cada um alegrando e fortalecendo o outro. Essa é a essência da nossa comunhão com Deus. E esse gozo, ele começa e termina com a presença do Espírito Santo na nossa vida e toda a dimensão do Espírito Santo na nossa vida. O Espírito Santo é fundamental na nossa vida. Quando depois que Jesus tinha ressuscitado, porém antes dele subir aos céus, ele falou para os discípulos: eu vou, mas vou deixar para vocês o Espírito Santo, o Consolador, aquele que ensina, aquele que revela, aquele que traz revelações, aquele que traz alegria. Eu vou deixar esse Espírito Santo para vocês. E nós temos à nossa disposição o Espírito Santo. Nós temos à nossa disposição esse poder que pode todas as coisas. A presença do Espírito Santo na nossa vida, ela nos transforma. O poder do Espírito Santo, ele nos transforma. Nós lemos lá no livro de Atos da igreja primitiva que aquele povo estava cheio do poder do Espírito Santo. Eles ficaram em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Até então estavam tudo meio temerosos, mas quando eles estavam reunidos e o Espírito Santo desceu sobre cada um deles como chamas, assim, como pingos de fogo na cabeça dele, aí transformou totalmente a vida daqueles homens. E aí eles começaram a pregar, a falar do reino de Deus em toda a Judéia, Samaria, Jerusalém e até os confins da terra. Ali começou a história da igreja e coisas aconteciam tão fortes. Nós vemos lá o lenço de Paulo curava os enfermos. Isso não é para criar uma doutrina que o lenço do pastor agora vai levar até na sua casa e você vai ser curado. Não, é porque Paulo tinha tanto a fazeres ali, estava tão envolto ali com as coisas que nem dava tempo. Então levaram o lenço de Paulo e o lenço de Paulo até curou os enfermos. A sombra de Pedro curava as pessoas ao redor. Você sabe o que é isso, gente? Isso é poder. Isso é poder do Espírito Santo. É um poder que foi destinado para você. É um poder que foi destinado para todos nós. É um poder que suplanta todos os desafios. É um poder que vai muito além de todas as necessidades. É um poder que não tem fronteira. É um poder que é imensurável, esse poder do Espírito Santo. E nós temos ele à disposição. E esse poder na nossa vida, ele vai produzir essa alegria. Porque a alegria é fruto desse poder do Espírito Santo. A alegria é fruto do Espírito Santo, além de outros frutos. Então, meus irmãos, vamos olhar para frente mesmo. Não olhe o tamanho do gigante, não. Talvez você esteja olhando a situação que o país está passando e fala assim: não tem jeito mais para mim, não tem jeito mais para o nosso país. Nós estamos perdidos, arruinados. Só para refrescar a sua ideia, saiba que nós já passamos crises maiores do que essa aqui no Brasil. Mas olhe, faça como Davi fez. Às vezes nós colocando um paralelo aqui entre Saul e Davi, às vezes nós colocamos no lugar de Saul e olhamos o gigante Golias do tamanho que ele era, 3,5 metros, um homem treinado, com uma lança, e olhamos de baixo para cima, numa perspectiva assim, de baixo para cima, o gigante, aquele gigante intransponível. A luz vem contra o gigante assim, o gigante entre eu e a luz, e a sombra do gigante parece que toma conta de tudo, me encobre todo o meu exército. Essa é a forma que Saul olhava para o gigante Golias. Mas Davi, ele olhou com uma outra lente, uma cosmovisão diferente. Davi olhou aquele gigante como alguém que estava afrontando o exército de Deus vivo.
quem é esse incircunciso filisteu? Esse cara está afrontando meu Deus, não vai mesmo. E aí ele pegou a funda, pegou lá as pedrinhas dele e derrubou aquele gigante. Questão de perspectiva. Então, isso não vai mudar a situação. A crise continua. A forma como você olha não muda a crise. Agora, muda o teu coração. Isso não tenha dúvida, sabe? Você sabe que você pode vencer qualquer coisa no poder de Deus. Então, olhe como Davi, olhe na perspectiva de Deus, olhe nessa cosmovisão divina, de que tudo é possível aquele que crê. Permaneça no Senhor, usufrua dessa alegria que vem do Senhor e alegre o coração de Deus também, porque essa alegria de Deus vai se transformar em força na sua vida. E nós vamos poder ser como aquele homem que encontrou aquele tesouro de grande valor e nada mais era importante para ele. Aquele tesouro era a coisa mais importante para ele. Amém? Amém. Então, eu sei que nós temos coisas valiosas que nós amamos, mas tem uma que suplanta todas elas: o nosso Jesus, o nosso Deus. Nada pode suplantar isso. Nada pode competir com Deus na sua vida, no teu coração. Então fique atento a isso. Não deixe que os ventos de crise, os ventos de necessidade, traga ansiedade no teu coração, traga aquele desejo de cair fora, traga desesperança. Não. Agora é hora mesmo de abraçar, de mergulhar nesse poder do Espírito Santo. Agora é hora de você fazer alguma coisa pelo país, fazer alguma coisa pela sua cidade, fazer alguma coisa pela igreja. Agora é hora. Nós vemos agora lá o terremoto lá no Nepal. Eu sei que muitos missionários que estavam lá caíram fora. A hora que mais precisavam deles, eles caíram fora. Agora era hora de estar lá. Nosso país precisa de você. Nosso país precisa do poder do Espírito Santo que emana através da sua vida. Nossa cidade precisa disso, sabe? Porque você faz diferença na sociedade. Você pode mudar a realidade da sociedade. Você pode mudar o seu vizinho. Você pode mudar absolutamente todas as coisas. Mesmo que você não seja um grande pregador da palavra de Deus, não seja um grande evangelista, mas as pessoas vão olhar para o teu rosto e eles vão ver como Moisés, quando descia do monte, seu rosto brilhava, e eles vão querer ser igual a você. Como que faz para me ser igual a você? Aí você vai falar de Jesus, aí você vai falar do poder do Espírito Santo, aí você vai falar para ele dessa alegria do Senhor que é a nossa força. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Pai, que mesmo nos momentos de crise, mesmo nos momentos de dificuldade, o Senhor está sempre presente na nossa vida. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor não falou que estaria conosco apenas nos momentos bons. O Senhor não falou que seria fácil a vida cristã. O Senhor nunca nos enganou. Nós sabemos que é difícil testemunhar de Jesus, mas o Senhor prometeu: a tua presença está conosco, a tua alegria está conosco. O Senhor prometeu o Espírito Santo para nós, ó Pai. Senhor, nós queremos, ó Deus, mergulhar mesmo nos teus rios, ó Deus. Queremos não apenas molhar os nossos pés, mas queremos nos submergir, Senhor, nesses rios que saem do trono de Deus. Queremos, ó Deus, que as nossas vidas sejam agentes de transformação nesse mundo difícil que nós vivemos, ó Pai. Queremos alegrar a Ti com todo o nosso coração, alegrar a Ti, Senhor, com toda a nossa vida, com os nossos atos, com as nossas decisões, com os nossos pensamentos, ó Pai. Senhor, nos ajude nessa vida de fé, Senhor, eu te peço. Eu oro pelos meus irmãos que estão aqui, eu oro pela vida do pastor Alan. Eu oro, Deus querido, para que eu sei, Deus, que não tem mais nada fácil neste mundo, Deus. Mas eu oro que o Senhor nos fortaleça, Deus, a cada dia.
Eu oro, Deus, que o Senhor crie neles uma perspectiva de olhar o gigante como Davi olhou, e não como Saul, de olhar mesmo esse tesouro maravilhoso que tem, Senhor, à nossa disposição, a ponto de nos desvencilharmos de tudo que nós possuímos, ó Deus, em favor desse tesouro, Deus. Então, Senhor, nos ajude mesmo nisso. E muito obrigado, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe todos vocês. Obrigado, Márcio. Muito obrigado, viu? Eu estou muito feliz porque... Fica por aqui, nós vamos orar por você ainda mais uma vez. Porque a Jocum Cerrado, né, é uma parceira junto com a VID, na mesma visão, e eu estou muito feliz disso acontecer junto com a VID aqui. E você vê, em 2 semanas, o Senhor Deus nos deu a oportunidade de ter 2 pessoas de importância muito grande na Jocum, e gente de Deus que já viveu mais de 30 anos nesse ministério, que muitos estão praticamente conhecendo, né? Agora, tem gente que nem sabe que é Jocum, tem pastor aqui da cidade que não sabe que é Jocum, não sabe a história de Jocum. Aí a gente vai traduzindo, o Saulinho vai explicando, a gente vai fazendo amizade e tal. É muito bom. O Jimmy estava aqui 1 semana e meia atrás, e agora você. E eu espero, do fundo do meu coração, que vocês e outros, né, da Jocum visitem mais a gente aqui. Aí da próxima vez... já comeu a comidinha mineira do interior, né? Não, eles não, lá é ruim, né? Então, mais ou menos, dá para ir, né? Mas assim, do interior aqui é muito melhor. Então, a próxima vez, eu gostaria que você planejasse, ficasse pelo menos 1 semana conosco aqui, para pregar no domingo também, e trouxesse a sua esposa, Heloísa, a Heloísa, né, que a gente vai conhecer. Então, seja muito bem-vindo, vamos orar por você. Eu queria que... Cadê o Saulinho? Daí? Vem cá, Saulinho, para a gente orar. Por favor. Tá beleza? Então. Oi, Nilson. Vem cá, por favor. Vem cá, mais pra cá. Como Belo Horizontina? Belo Horizontina, para prestigiar aí e tal, né? E a Elisa vai orar por você, pela Heloísa, e eu espero que você volte muitas vezes, viu? Você é muito simpático. Nós gostamos muito de você. Valeu, Marco. Vamos lá. Vamos ficar em pé, vamos ficar em pé. Me procure, viu, gente? Senhor Deus, muito obrigado, Deus, por esse momento que a gente falou tudo e sentou aqui para ouvir o compartilhar da tua palavra. E sempre, ó Deus, é algo que fala ao nosso coração, que essa palavra seja mesmo mais uma ferramenta, Deus, para a nossa vida cristã. Que a gente não se esqueça e que a gente traga à nossa mente o que foi dito aqui e que a gente possa estar compartilhando a nossa vida com o próximo, a gente possa estar sendo fortalecido, Senhor, à medida que a gente alegrar o teu coração. E a gente sabe, ó Deus, que para alegrar o teu coração não é tão difícil, Senhor, porque o Senhor é um Deus que pede muito pouca coisa da gente. E nós, ó Deus, temos descoberto isso. Então eu te agradeço, porque o Senhor é esse Deus maravilhoso e que tem cuidado de nós. Muito obrigada. Nós te agradecemos pela vida do Márcio, da sua esposa, que eles também sejam profundamente abençoados nos seus corações, na sua vida pessoal, na sua vida ministerial. Que o Senhor os fortaleça, nos dê algo novo, Senhor, para que o coração deles também se alegre. Em nome de Jesus. Amém. Valeu, gente.